Bom, encerramos a nossa longa jornada hoje, durante a tarde. Eu queria agradecer a presença de todos os sobreviventes até esse horário. E nós estamos abertos para algum questionamento. Os palestrantes estão todos na sala aqui. Se alguém tem algum questionamento, alguma pergunta. Essa hora o povo está cansado. Bom, muito obrigado a todos e todos estão convidados. Opa, tem uma pergunta. Oba. Olha, os palestrantes ficam a postos aí para responder. Boa tarde, parabenizar pelo evento. Eu queria perguntar para o cirurgião, que ele citou o tratamento cirúrgico da doença inflamatória restrita ao ilho seco. Só tirar e não vai fazer o tratamento medicamentoso para evitar que volte a doença? Ó, boa pergunta, hein? Você vai me botar em maus lençóis. Bom, a literatura comparou exatamente isso que você falou. Ressecar e simplesmente ressecar. Contra entrar com terapia biológica. Tá? A literatura foi essa. A comparação da literatura e todos os trabalhos foram esse. Sem profilaxia pós-operatória, sem entrar com medicação nenhuma. Provou-se pela literatura que a recidiva a longo prazo era maior, com a terapia biológica, que as complicações infecciosas eram maiores e a qualidade de vida era melhor pós-operatória, comparando-se com aqueles que usavam a medicação. Então, a comparação da literatura foi exatamente isso. É de assustar, por isso que eu fiquei com medo deles brigarem comigo. Mas, realmente, o que a literatura falou é isso. Doenças restritas e, vamos botar simples, ilho terminal ou ilho secal, ressecção simples, ilho secal, você resseca, faz anastomose primária, sem nenhum tipo de profilaxia secundária, sem nenhum tipo de medicação. Não, aí se for um ilho um pouco mais, não tão final, você pode ressecar só o ilho. Mas a partir do momento que atinge o ilho bem terminal ou o seco, aí você tem que ressecar o conjunto ilho terminal e seco, que é a cirurgia mais tradicional que a gente faz. É uma iliocolectomia, você tira ou iliotiflectomia. Você tira o ilho terminal até onde está acometido e o seco ali até a metade do ascendente, ou sobe um pouquinho mais, dependendo da quantidade do seco e do ascendente que está acometido. E faz anastomose ilho transverso ou ilho ascendente. Estou na terra. Eu estou em minoria, não falem mais nisso. Vou me segurar aqui, porque não é minha terra, mas esse estudo que se chama LYRIC, esse estudo que ele está comentando, é um estudo que ele comparou a videocirurgia, né? Não era uma cirurgia a céu aberto, assim. Já começa, a minha opinião, né? A videocirurgia tem que ser cirurgiões experientes. O Brasil, a gente sabe de todas as deficiências que tem, inclusive com materiais para vídeo no Sistema Único de Saúde. Então, realmente, esse estudo é muito interessante. É um estudo mais interessante, que é um acompanhamento que já está quase 8 anos de estudo e mostra uma tendência melhor para a cirurgia nessas condições. Vídeo laparoscópica, uma doença com pouco tempo de evolução e restrita ao ilho. Então, esse paciente ideal também é uma raridade, em todo caso. E o outro problema que dá brigas homéricas é isso, o paciente não vai querer ser operado. E a gente aqui, a turma do remédio, gostei disso, a turma do remédio, a gente vê excelentes respostas com o tratamento feito nessa janela de oportunidade. Eu acho que o grande mensagem da nossa tarde de hoje é o diagnóstico precoce dessa doença, identificar rapidamente o paciente de mau prognóstico e começar com essas novas terapias avançadas, como foi comentado. Eu acho que isso sim a gente vai conseguir mudar o rumo dessa doença. Então, realmente, esse estudo mostra aquilo que o cirurgião disse dentro dessas condições ideais. Oi. Só mais uma coisa. Na prática, para conseguir o Adali para
Porque ele está liberado só para a doença de Crohn, né? Para a retocolite. Não. A Manu pode te ajudar na prática, o que existe, foi a aula específica. Porque no PCDT, na INS, é liberado só para uma doença, né? Não é para as duas. Aí vocês mudam o CID para conseguir? Não, isso é uma coisa que nunca deve ser feita, porque a gente já lutou muito por essa mudança de CID, quando antes na retocolite nenhum biológico existia. Então, se a gente vai hoje no Ministério da Saúde, parece que só existe Crohn no Brasil, porque os médicos mudavam muito o CID. Então, a gente não deve fazer a mudança de CID. E eu acho que a Malu pode explicar o que tem no PCDT para retocolite e o que tem para Crohn. O adalimumab, ele tem aprovação pela Anvisa tanto para o Crohn quanto para a retocolite. Mas ele não entra nem no PCDT, nem no rol da ANS para retocolite, porque foi feito um estudo head-to-head que comparou adalimumab com vedolizumab para pacientes sem uso prévio de outra terapia biológica, onde o vedolizumab foi superior. Então, tanto o rol quanto o PCDT, eles entenderam que não teria por que você incluir uma medicação, sendo que eu tenho o vedolizumab, que é uma medicação superior, e eu tenho o infliximab, que é um da classe do vedolizumab. Então, na prática, eu não consigo prescrever adalimumab nem para retocolite, nem no SUS, nem pela via ANS privado. Então, a opção sua é escolher outro que tenha no rol ou que tenha que vai ter uma performance melhor. Oi? Para pediatria, sim. Esse é um problema para pediatria, né? Que eu acho pediatria, sim. A Lícia pode nos responder, mas a pediatria... Pediatria ainda mais sofrida que a gente. Infliximab e adalimumab. O que está chegando, né, com grande expectativa, é o vedolizumab, VedoKids, já tem vários trabalhos mostrando o vedolizumab para criança, e o ustekinumab para criança nos Estados Unidos já está aprovado. Então, isso é uma coisa que eu sei que no Brasil, o pessoal de São Paulo, lá em Porto Alegre também tem um centro só de pediatria, eles têm conseguido com ordem judicial e mostrando tudo que tem na literatura dessas duas moléculas também, tanto o vedo quanto o ustekinumab para criança. Porque realmente é um problema, a criança só tem anti-TNF. É bom que quando um pergunta, vai aquecendo, né? E vai indo, vai surgindo as perguntas aí. Boa noite. De vida. Uma que começa com a doença intestinal bem nova. Se tem, assim, a média de vida, porque, realmente, a qualidade de vida já é complicada. E eu queria também, depois, outra pergunta, saber, assim, a doença celíaca, ela, nas doenças inflamatória intestinal, porque ela também provoca inflamação bastante. Inclusive, os sintomas intestinais são basicamente os mesmos. Não, sim. Com relação à sobrevida. A sobrevida da criança, se está com a doença bem controlada, tudo, é a mesma praticamente do adulto. A única coisa que muda é que o perfil é mais severo. E muitas vezes você precisa de doses maiores de medicamento. Dentro do nosso ambulatório, eu não tenho um paciente que não esteja com dose otimizada de infliximab nem de ADA. Está tudo otimizado, porque a gente sabe que a doença na pediatria é mais severa. O que impacta também é a questão da mortalidade por câncer, que a gente vê mais nos pacientes que começaram com início pediátrico, porque já é um fator de risco o início da doença na pediatria. Então, assim, pode impactar um pouco na qualidade de vida por ser uma doença mais severa, mas a sobrevida é praticamente a mesma de quando começa na faixa etária do adulto. A sua outra pergunta... Celíaca. São entidades diferentes.
E a pessoa que tem doença inflamatória intestinal, ela pode ter associado também a doença celíaca. Então, muitas vezes, quando o paciente pior... Assim, eu não tenho no ambulatório, e onde eu fiz residência, eu nunca vi um paciente com doença celíaca e doença inflamatória intestinal. Mas pode ter. Tanto é que o paciente, muitas vezes, parece que reativou. Você pode até investigar se tem associação com essa reativação. Você vê, nossa... piorou clinicamente tudo, não, mas você tem que excluir também a doença celíaca, pode ter associação, mas são entidades diferentes. E até de início, aquelas monogênicas, você tem que excluir, está dentro da triagem inicial, excluir doença celíaca. É a última oportunidade de você, né? Está toda a turma aqui, né? Bom, agora sim. Muito obrigado a todos. Estão todos convidados para amanhã, para também que vai ser um dia intenso de atividade aqui. Muito obrigada.